Alencar, Ana Paula Alencar e o Leandro Marlon, e nós vamos trazer essa oficina aí para vocês. E eu vou fazer uma apresentação breve do nosso programa e do nosso grupo. Está presente aqui também o nosso orientador, que é o Alexandre Farbias, e a gente vai falar um pouquinho rapidamente aí do nosso grupo, tá bom? O nosso grupo, ele pertence ao programa de pós-graduação em mídia cotidiano, né, que é um programa, esse programa está ligado à grande área das ciências da comunicação e da informação na CAPES. A concentração, né, da área de concentração, discursos midiáticos e práticas sociais, que vai tratar, né, dialeticamente das relações entre mídia e vida cotidiana, buscando analisar as contradições e potencialidades dos discursos midiáticos, a influência ideológica desses discursos, suas referências culturais e a incorporação e transformação pelas práticas sociais. Nós vamos ter no programa estudos articulados de suportes, produtos e processos em algumas áreas, nas áreas de jornalismo, de publicidade, de meios audiovisuais, design e tecnologias digitais, que vão instrumentalizar, né, essas áreas instrumentalizam práticas sociodiscursivas, mas o nosso programa também investiga as áreas, a relação entre a comunicação e a educação. E é um pouquinho por aí que a gente está por aqui entrando, né, nessa área de relação entre educação e comunicação. O nosso programa tem duas linhas de pesquisa, que são as linhas Linguagens, Representações e Produção de Sentidos, e a linha Políticas, Discursos e Sociedade. O nosso grupo ele é vinculado à linha 1, que é a linha de Linguagens, Representações e Produção de Sentidos, e essa linha ela vai se organizar em torno de pesquisas sobre linguagem, sobre discurso, sobre representação e consumo no cotidiano das práticas midiáticas, trazendo ênfase para as questões culturais, para as sociabilidades e estéticas. Para a gente, né, vai nos interessar, no nosso grupo, que estando vinculado a essa linha 1, vai interessar para a gente discutir essa relação da comunicação e da educação, atravessadas por esse espectro da cotidianidade, já que nós estamos num programa de mídia cotidiano, né, focado na construção de um território de experiências e conhecimentos pautados pela interdisciplinaridade, inclusive os novos paradigmas propostos pelos campos da educomunicação e da mídia educação. Desculpa, dei uma engasgada aqui. As nossas pesquisas elas vão envolver reflexões sobre algumas áreas, né? Sobre letramento midiático e o papel dos agentes formadores no processo de mediatização social. Então, essa mediatização que a gente entende que a sociedade vive esse processo atualmente, né? E também a interseção, trazendo interseção para as linguagens e práticas midiáticas em diálogo com a educação formal e com a educação informal, pensando que essas duas áreas, né, a educação formal e a educação informal, elas sempre são percebidas enquanto processos de construção crítica da sociedade. Então, pensando nisso, nessa criticidade, é que a gente vem propor a oficina que a gente está trazendo para vocês hoje, e aí a Ana Paula vai tratar um pouquinho melhor dos objetivos dessa oficina. Não é isso, Ana Paula? Bom dia, pessoal. A oficina, né, que nós pensamos aqui para trazer para vocês, a gente pensou em 3 objetivos que a gente vai tentar dar conta aí nessas 2 horas, né, de oficina. Primeiro, apresentar o conceito de desinformação e as suas principais classificações. Então, a gente vai partir desse ponto da desinformação, discutir as competências críticas e informação importante para uma leitura crítica de notícias, e, por fim, explorar algumas possibilidades de diálogo entre conteúdos curriculares e combate à desinformação. Tá? Então, o nosso objetivo maior é discutir formas de leitura crítica, formas de levar para a sala de aula, né, um trabalho mais crítico com as notícias, mas para a gente chegar nesse ponto, a gente vai fazer primeiro essa introdução, falar um pouco de desinformação, falar um pouco das competências necessárias para se fazer uma leitura crítica, e depois a gente vai entrar numa parte mais das possibilidades de conteúdos curriculares, de como trabalhar esse assunto na sala de aula.
tá? A gente preparou alguns materiais, algumas informações para trocar aqui com vocês, mas a gente pensou numa oficina bem dinâmica, tá? Que a gente participe, que vocês participem, e aí ela vai ser mais rica à medida que essa troca acontecer. Nós pensamos em usar, preparamos o Padlet para a gente fazer essa troca, né? Fazer algumas atividades usando o Padlet. Eu não sei se todos conhecem, mas antes de a gente começar a atividade e tal, eu queria passar o link para vocês entrarem, acessarem o Padlet, todo mundo ver se entrou direitinho. Entre, clique, sinalize. O link está lá no chat, né, Ana Paula? Tá no chat o link. Aí, abre o microfone, falem se conseguiu entrar. Conseguiram entrar? Eu consegui sim. Uhum. Viram alguém com dificuldade para acessar essa? Bom dia, Ana Paula. Tá me ouvindo? Sim, estou. Com licença, é que eu acho super interessante esse aplicativo, mas assim, eu queria aprender a criar ele, entendeu? Para usar ele nas minhas aulas com meus alunos. Se você pudesse passar para a gente assim, como abrir, não é, a atividade nele, eu agradeço. Obrigada. A gente pode falar isso. O Padlet, uma vez você entrando, né, você faz um cadastro e aí ele tem várias formas. Você pode criar desde uma muito simples até o mais elaborado, né? A gente vai trabalhar aqui vamos fazer as atividades nele, vai ficar mais intuitivo. Depois a gente pode falar como chegar nesse ponto, né? A partir daqui, como que é as atividades, tá? A gente fez nessa ferramenta, todas as atividades que a gente vai fazer na oficina vai ser aqui, nesse link. E aí vai ter sempre, vocês vão sempre clicar aqui, tá? Primeira atividade. Quando a gente começar a primeira atividade, vocês vão clicar aqui, vai entrar na página da primeira atividade. E depois vai ter sempre um link para a próxima atividade, tá? Então, vocês não vão precisar entrar em novos links. A cada atividade que a gente vai fazer, tá? Então, eu queria convidar vocês para a gente começar, né? Estou considerando aí que ninguém teve maiores problemas para entrar, ótimo. Não, tá tudo bem, pessoal. Eu posso dar uma monitorada aqui no chat, Ana Paula, se você quiser, o pessoal está tranquilo, tá bom? Tá. Então, a gente vai começar primeiro, quero convidar vocês para a primeira atividade. Basta clicar aí nessa primeira atividade. Tá? Vocês vão chegar nessa página. E aí, o que eu quero propor para vocês é a gente refletir um pouco, para você, cada um refletir sobre si, para você, o que significa ler. Então, para quem não conhece a ferramenta, aqui no canto inferior direito, tem um botãozinho rosa com um sinalzinho de mais. Vocês devem estar vendo aqui na minha tela que eu estou compartilhando. Você abre uma caixinha aqui, que você coloca o assunto, escreve o que você quiser aqui, e depois você é só publicar, e aí vai aparecer aqui, tá? Então, eu queria convidar vocês para essa primeira reflexão, né? Para vocês, o que significa ler? Pode escrever uma frase, pode escrever uma palavra, tá? A gente vai dar alguns minutinhos. Deixa eu ver aqui. Uns 3 minutos para vocês refletirem e escreverem o que significa ler, ok?
Já tem um pessoal lá escrevendo. Enquanto isso, se alguém quiser ir falando também, pode, né, Ana Paula? Acho que não tem Sim, problema. sim. E falando sobre o Padlet também, né, Ana? Lá na opção de escrever também pode às vezes, botar algum vídeo, alguma imagem, enfim, eu acho que eu não consigo expressar com uma palavra, mas eu tenho uma imagem que significa para mim o que que é ler. Então você pode estar colocando essa imagem lá também, tem as opções ali de subir documento, subir link, subir imagem, enfim, que também permite essa transição de escrita e imagem, né, para poder estar representando uma ideia. Temos aqui, interpretar palavras e, consequentemente, frases. Significa buscar outras percepções de mundo. Ler é um mergulhar em um universo desconhecido. Sua imagem aqui, ótimo. Capacidade de interpretar o mundo e suas relações a partir das práticas. Desculpa, é Maristela que está falando. Eu caí, voltei e perdi o link. Vocês podiam colocar o link aqui no chat, por favor, de novo? Eu agradeço. Sim. Obrigada. Mais um minutinho, e aí a gente passa para a próxima. Ana, eu acho que nesse minutinho eu posso ir falando aqui um pouco sobre o Padlet. Acho que foi Maristela que perguntou mais ou menos sobre. Sim, claro. Oi, Maristela. Então, o Padlet, quando você cria, tu tem várias telas possíveis, né? Vocês vão perceber que aqui a gente trabalhou com duas, basicamente. Aqui vocês podem ir postando solto e, por exemplo, eu vou fazer uma edição aqui e vou, ó, por exemplo, o significa buscar outras percepções de mundo. Eu considero que isso tem relação com o que acho que a Larissa colocou. Então, tá vendo? Apareceu uma seta. E isso vocês também podem, enquanto respondentes, estar colocando essas setas, essas conexões. Essa é uma forma que o Padlet pode estar sendo organizado. A gente considerou que para a oficina, essa fase inicial ficaria mais solto, que seria muito para essas discussões, e essa possibilidade de estar fazendo conexão. Vocês vão perceber que na atividade final a gente já usou uma outra estrutura, que é uma estrutura que vai ficar entrando um embaixo do outro, né, em uma forma bem linear, porque vocês vão estar colocando lá o exercício, para não botar dando spoiler, e aí a gente consegue estar discutindo numa ordem, enfim. Então, tem maneiras de estar organizando que é muito, como a Ana falou, de intuitivo. Quando você consegue criar, você pensa assim, eu quero determinada atividade e isso se torna mais interessante que aquilo. Mas aí, aproveitando esse tempo, só para estar falando dessa possibilidade. Esse recurso mesmo das conexões, enfim, eu encontrei recentemente, porque até então, quando eu tinha feito já um trabalho mais imersivo no Padlet, eu não tinha visto essa ferramenta, vamos colocar assim, tá bom? Obrigada, Leandro, mas não fui eu que perguntei, não. Acho que foi outra Não? pessoa. Eu não me lembro quem foi. Foi a Thelma. Fui Thelma que eu, perguntou. Thelma. Oi, Thelma. Então, Desculpe. espero ter respondido, desculpe. Mas respondeu, né, Thelma? Eu já estou até me cadastrando aqui, né? Porque eu estou super interessada em usar ele nas minhas aulas, agora que a gente vai fazer o planejamento. Aí eu vi que tem vários tipos aqui, né? De listas. Maravilhoso.
Mapas, aí esse daqui, vocês usaram qual estilo? Se eu não me engano, acho que é o quinto, eu não vou lembrar o nome técnico, mas Mapa? deixa eu ver aqui, abrindo no meu. A única desvantagem do Padlet, de certa forma, é que as contas gratuitas só podem criar 3 telas. Então, eu tive que usar 2 e-mails diferentes para conseguir criar todo o esquema da oficina. E ao contrário do Jamboard, por exemplo, que a gente tem telas, né, camadas, frames que a gente vai trabalhando, o Padlet não permite isso. Mas a gente criou, né, um mecanismo ali do próximo link que a gente conseguiu fazer um vínculo de várias telas diferentes para a gente ir trabalhando só com um link para vocês e vocês vão clicando e passando para os outros, para não ficar aquela coisa de vamos no chat, pega o link, vai para lá. Volta para o chat, pega o link, vai para lá. A gente conseguiu criar essa linearidade. Eu vou confirmar aqui na minha tela e te passo qual é essa opção, tá bom? Tá bom. Foi linha do tempo, então? O recurso que você usou, Leandro, foi linha do tempo? Não, né? Eu achei legal esse mural aqui. Achei Esse é moral interessante. mesmo. Eu No vou, eu mural. vou pegar certinho ali o nome, porque eu não lembro exatamente o nome que eu usei. Eu usei, bom dia, gente, tudo bem? Eu usei bastante o Padlet para fazer com os alunos de sexto ano alguns cartazes, sabe? E aí eles podiam colocar a imaginação, uma vez que estávamos no remoto, né, no tempo mais severo da pandemia. Foi um Sim. jeito assim mais ilustrativo de poder me conectar a eles e dinamizar um pouco a aula de geografia, que eu sou professora de geografia, então foi bem interessante. Ai, Só que uma legal. observação rapidinha sobre o Padlet, que é o seguinte, apesar dele só deixar a gente criar 3 telas, 3 murais, se a gente depois arquivar esses murais, você consegue criar outros, tá? Eu acho que isso é importante. A gente vai arquivando, deixando arquivado, e pode arquivar e desarquivar à medida que você vá precisando utilizar os murais novamente, tá bom? Aí você só consegue estar com 3 ativos, mas você consegue estar com vários arquivados. Acho que isso é legal. Ele permite fazer o download, assim, compartilhamento, igual o Canva? Acho que não, pelo menos não que eu saiba. Como Não, é eu acho que depois arquivar que você você está falando? consegue, você tem que trabalhar nele, depois você consegue baixar um PDF, guardar, Ah, alguma coisa sim, assim. isso. Sim, você Mas Beleza. guarda, mas você guarda até ele. Esse arquivamento que eu estou falando é dentro do próprio Padlet. Você consegue deixar arquivado ali. Aí, quando você acessa a sua conta, você pode arquivar e desarquivar. Ah, tá, legal. é legal, legal o interesse pela ferramenta. É uma ferramenta muito, muito rica mesmo. E dá para você trabalhar visualmente, fazer visualmente, né, diversas apresentações, é muito interessante. Bom, vamos seguir? Vamos. A gente, então, teve aqui, né, algumas contribuições, o que significa ler, significa buscar outras percepções do mundo, mergulhar num universo desconhecido, voar na nossa imaginação, interpretar o mundo e suas relações a partir de práticas sociais, interpretar palavras e, consequentemente, frases. E agora eu vou convidar vocês para ficar aqui nessa próxima atividade. E aí vou pedir para vocês novamente escreverem frases, palavras, imagens do que é leitura crítica, do que significa para você leitura crítica. A gente falou de leitura, agora vamos dar um passo a mais, né? É a leitura crítica. O que é diferente? O que é a mais? O que é diferente do que vocês colocaram na atividade anterior de leitura? Então, quero convidar vocês para essa reflexão. Daí mais uns 3 minutinhos para a gente elaborar isso.
Sim, é no mesmo link. Bruno colocou. Só vai clicar ali no cantinho, né, Bruno? Onde está dizendo que é para ir para a próxima tela, né? Para a próxima atividade. Já temos aqui uma contribuição, é uma leitura reflexiva. É refletir sobre o que estamos lendo, conectando com nossas visões de mundo, fazendo ligações com o que conhecemos sobre o tema. É uma reflexão sobre algo com base nas vivências e na sociedade. Ah, que legal. A leitura crítica exige maior esforço cognitivo do sujeito e tem implicações com as múltiplas dimensões da emoção e a razão, além das interações sociais. Ou Ana Paula, oi. seu áudio está falhando um pouquinho. Deixa eu tentar aqui com o fone. Estão me ouvindo? Aham. Tá. Sim. Então, gente, primeiro a gente fez essa reflexão, né, revendo o que a gente entende por leitura, o que a gente entende por leitura crítica, e ali na leitura crítica apareceu bastante a questão da reflexão, do contexto, do mundo, da leitura do mundo. E aí a gente quer fazer um gancho para como ler, né? Como ler criticamente, como ter tempo para fazer todas essas conexões no mundo que a gente vive hoje, que é lotado de informação, a gente é bombardeado com um volume imenso de informação, que a gente fica meio perdido, a gente vai consumindo, a gente vai lendo muito rapidamente e formando opinião, e já né, a gente já lê a manchete, já passa para outra porque não tem tempo, a gente se informa muitas vezes na correria do dia a dia, a gente sabe de tudo que está acontecendo, a gente recebe alguma informação do que está acontecendo, mas nem sempre a gente tem tempo para se aprofundar. E aí envolve todas as questões de desinformação e a gente fica nesse mundo, né? Como fazer uma leitura crítica nesse mundo, né? Nesse momento, com essa quantidade de informação. Então, uma outra reflexão que eu quero trazer e propor é como retirar nossa mente desse automático, de ler, ver aquele assunto e antes de terminar de ler o texto, a gente já formou uma opinião, a gente às vezes já compartilhou ou já passou para outra informação. E aí eu quero fazer um exercício, né? Quero propor com vocês um exercício, a gente vai continuar fazendo lá no mesmo link que vocês estão lá do Padlet, mas eu queria fazer são 3 etapas de um exercício, que é realmente fazer essa tentativa de tirar a mente do automático
e pensar, fazer uma decomposição do pensamento, pensar aos poucos, tá? Eu vou mostrar uma imagem para vocês, que é essa imagem aqui. Não precisa ler, não precisa entender, eu quero que vocês coloquem lá no Padlet, próxima atividade, e vocês vão colocar o que vocês vê, o que que você vê aqui. Coloca palavras lá no Padlet. Cores, não é o entender, não é ler. Nesse primeiro momento, tentem fazer esse exercício de só pensar o que que você vê num primeiro momento e escrever palavras, tá? 2 minutinhos para a gente fazer isso. Se alguém tiver alguma dificuldade lá no Padlet, fala. Só clicar na próxima atividade. Vou deixar projetado a imagem. O que você vê nessa imagem? Atividade. Eu estou perdida. Me perdi aqui. Porque abriram 2 links, como que é? 2 espaços aí para eu seguir. É o primeiro, é o segundo. É porque o primeiro faz você voltar para a atividade anterior, Ah, tá. tá? Aí o Tá segundo bom. você Aqui, vai ó. para a próxima. Aí clica. Olha só, Tá. nós estávamos aqui, né? Essa Obrigada. foi o último. Próxima Ok, atividade. já. Que você vê. Próxima atividade. Você tem que chegar nessa tela. Beleza? Certo, já. Consegui. Obrigada. Que você vê, escreva. Aí podem escrever, cada um pode escrever mais de uma palavra, se quiser, tá? O que você está vendo? É visual. Não é para interpretar Visual. nada, não é para tentar entender nada, é visual. O que você... Que você vê. Alguém já colocou credibilidade, crítica, ética, palavras, né, que chamaram mais atenção. Aqui a ideia é observar cores, observar formas, observar o que chama, o que atrai seu olhar. Eu lembro palavras, cores, conexões, círculo colorido, habilidades e competência, uma representação de ideias, círculo, cores, ideias. Ótimo. Agora, e aí agora eu vou pedir para vocês escreverem o que essa imagem faz vocês pensarem. No primeiro foi o que você viu, né? Escreveram ali. Agora, o que isso aqui faz você pensar? Ainda não é interpretar, ainda não é tentar entender. O que isso faz pensar? E aí escreva também palavras. Tenta escrever em palavras o que essa imagem te faz pensar. Mais 2 minutinhos. Complexidade na leitura crítica dos meios de comunicação. Era para passar, próximo, esqueci de passar. Não tem problema, passa e coloca lá de novo. O que você colocou aí pode deixar.
Essa a gente está na tela, que é o que isso faz você pensar. Possibilidades e caminhos. Tá, né? Deixa eu ver se consigo pintar. Meios de criticar algo. Agora, por último, eu vou pedir que vocês passem novamente, próxima atividade, e agora vocês vão escrever perguntas. O que te deixa curioso? O que te deixou curioso com essa imagem, com essa atividade? Te deixa curioso. E agora escreva perguntas. Gente, ele grava até áudio, né? Sim. Legal. Cliquei aqui sem querer. Publicar. Tem bastante recurso no Padlet. Estou adorando. Obrigada por apresentar. Já temos algumas coisas aqui no que deixa curioso, né? Conhecer dinâmicas de leitura das mídias, despertou o desejo de aprender, imagens, figuras, cores. Na verdade, ele é bem intuitivo, né, para usar. É muito intuitivo. Para criar também, não acho ele complicado de criar, e é super intuitivo de usar rapidinho, né? E tem muitas possibilidades. Então, afinal de contas, assim, qual que é a ideia desse exercício? Eu queria que vocês refletissem se foi fácil ou foi difícil esse exercício de olhar e não interpretar e já formar opinião num primeiro momento, né? Eu acredito até pelo tempo aqui, porque a gente vê o que cada um escreveu, não é um exercício fácil, né? A gente está muito acostumado a ler, olhar uma imagem, já formar uma opinião, já fazer conexões rapidamente, já formar uma opinião sobre aquilo. E aí, esse exercício é um convite para essa concentração, né? Para a gente realmente olhar, dividir, olhar por partes, primeiro analisar todas as perspectivas daquilo, entender como que está sendo usadas as imagens, como que está sendo usadas as cores, o que chamou mais atenção, não ficar só no que chamou mais atenção, ir mais profundamente, o que eu estou vendo, né? O que isso me faz sentir, o que isso me deixa curioso, né? E isso, quando a gente fala de desinformação, isso tem tudo a ver, porque a desinformação age
nessa coisa do imediato, né? Do que você vê uma coisa que te causa uma emoção e aquilo te deixa curioso e você vai atrás daquilo, ou você acredita naquilo. Então, esse exercício é um exercício muito é um exercício de leitura. De leitura crítica, como a gente falou lá no começo, né? A leitura crítica é conexão, é você trazer a sua vivência, você entender profundamente, analisar profundamente. Isso não dá para ser feito rápido, tá? Então, era esse o objetivo, né, dessa atividade. E aí, afinal de contas, o que é isso, né? O que é esse círculo aí colorido com essas informações, né? Esse círculo é uma síntese de competências críticas e informação, tá? Basicamente, pensando em informação, como a informação, pensar como a informação é produzida, por que aquela informação é produzida e por quem que aquela informação é produzida. Então, é uma sequência de sete competências, né, necessárias para que a gente entenda, a gente não leia as informações de forma tão ingênua. Então, ela passa primeiro pela concentração, que é essa primeira coisa que a gente fez, que é ver, pensar e questionar. Primeiro ver, depois pensar sobre aquilo, refletir sobre aquilo e questionar. E para isso a gente precisa dessa concentração. O segundo nível é um nível instrumental, né? A gente precisa conhecer a técnica, né? E quando a gente fala de desinformação, esse conhecer é conhecer a estrutura da notícia, os tipos de desinformação, o que é realmente desinformação, como que é feita uma notícia, qual é a estrutura de uma notícia, né? Para você identificar se aquilo é desinformação ou não, você precisa ter esse conhecimento do que mínimo, né? Do que é uma notícia e do que é desinformação. Envolvido, né, com o estudo é preciso do gosto, né, de uma curiosidade e uma formação de um gosto pelo questionamento, né? Não é só ser curioso, é desenvolver um gosto pelo questionamento. E aí, com essas ferramentas, né, de concentração, com conhecimento um pouco técnico sobre o assunto, e esse gosto, pela curiosidade, pelo questionamento, aí sim investigar a relevância dessa informação, né, ter uma atitude questionadora diante de uma informação, seja notícia, seja qualquer tipo de informação, qual que é a relevância dessa informação? E a credibilidade, né? Que fonte é essa? Né? Qual a credibilidade dessa fonte? De onde está vindo essa informação? Seja a fonte, seja o veículo, seja a pessoa que está escrevendo. Tudo isso com um olhar ético, né? E a ética aqui não como uma questão moral, mas como uma reflexão sobre o bem e o mal no uso da informação, né? E sabendo que a informação pode ser usada de forma para o bem e para o mal. E, por fim, né, juntando todos esses níveis, todas essas competências, a gente tem a crítica, que aí, novamente, é pensar, agir e aí intervir. E aí, o que a gente quer fazer nessa oficina, né? A gente vai passar um pouco rapidamente por esses níveis e depois a gente vai se concentrar mais na segunda parte da oficina, nessa parte da crítica, que a gente entende que é levar para a prática docente, levar para a sala de aula essa reflexão e a produção, né, de uma forma, um olhar crítico para as informações, para a mídia e produzindo, né, intervindo, mudando, para que as pessoas tenham, que os alunos, as pessoas tenham uma outra interação, outra forma de interagir com isso. Mas primeiro, né, antes de levar para a prática docente, antes de levar para a sala de aula, precisa passar pela gente, né? A gente precisa rever como que a gente se relaciona com a informação, como que a gente lê, como que a gente consome, e aí depois de fazer essa reflexão, levar para a prática. Tá? E aí, assim, eu já falei aqui rapidamente, né, mas vou falar mais algumas coisas. Então, é uma leitura, essa concentração, que é o que a gente fez primeiro, essa primeira ferramenta, né, é uma leitura atenta, né? Uma leitura que vê as estratégias textuais, mas que também pense, né, sobre todos os contextos onde essa informação está inserida e questione, né? E aí questione todas as representações de gênero, raça, classe, todas as representações de poder implícito e explícito, ou seja,
olhar uma informação, uma leitura atenta, uma leitura profunda, que aí, novamente, eu insisto, né? Só é possível se a gente parar um pouquinho, respirar e ler com um pouco mais de calma. A parte da parte instrumental, sobre o que é desinformação, o mais importante é a gente entender que fake news, né, que é muito falado por aí, fake news ela é uma desinformação, mas ela é só um dos tipos de desinformação. Desinformação vai muito além de fake news, né? Então, tem vários formatos de desinformação. Uma brincadeira, uma sátira, uma paródia fora de contexto, ou para uma pessoa que não sabe entender que aquilo é uma sátira, não sabe fazer a leitura correta, pode ser uma desinformação. Aí a desinformação ela pode ter uma origem completamente falsa, um conteúdo completamente falso, fabricado, que nada é real. Isso é fake news. Mas também a desinformação ela também pode partir de uma origem verdadeira. Uma informação que é verdadeira, mas ela está fora de contexto, ou ela ou tem uma conexão errada, pode estar só uma parte, só meia verdade, pode estar escondendo algumas informações e só dando uma parte da informação. Então, no jogo da desinformação, sempre tem vários formatos, várias caras, com 3 objetivos: omitir, né, que é silenciar, bloquear, omitir alguma parte da informação; enganar, né, com essa omissão ou com outras ferramentas, com outras estratégias, enganar. E aí, como que se engana com a desinformação? Né? Descontextualizando, simplificando, separando o fato da consequência. E com esse engano, com essa omissão, também induzir a uma opinião. Então, quando se inverte a importância de fatos, se induz, ou orientando ou desorientando com muitas informações, por exemplo, um volume muito grande de informação, pode ser uma estratégia de desinformação para desorientar, inundar, né? E a comoção também, que é quando traz a emoção. Então, é importante, para a gente fazer uma leitura crítica, é importante a gente entender esse ambiente complexo, e que desinformação não é só fake news, não é só o que é falso. A desinformação pode vir de uma origem verdadeira também. Então, assim, é preciso, como fazer uma leitura crítica? É preciso fazer perguntas. Leitura crítica a gente faz perguntando. Tem aqui alguns protocolos, né, de checagem de informação que é baseado em perguntas. Esses são protocolos criados ou adaptados pelo programa Educamídia, que a gente traz aqui, que a gente acha bem interessante, que é sempre fazendo perguntas, né? Eu trouxe, tem vários, né? Depois a gente deixa no final, tem um link para outros protocolos, mas nós trouxemos aqui 2 que é bem simplificado e que fala sobre o que a gente está falando. Primeiro, os 4 movimentos da checagem de informação. Então, pause, né? Olhe um pouco para essa imagem, que foi o que a gente fez no exercício. Investigue a fonte. O que você sabe sobre quem escreveu ou quem publicou? Fonte, né? Não é só quem escreve, é quem escreve e quem publica. Busque informações mais completas. Do que mais essa informação pode ser encontrada? E conheça o contexto. Qual é a história completa? Então, você começa do começo e vai fazendo perguntas, né? Primeiro pausa, e aí esse protocolo aqui exemplifica bem, que é o EPA, peraí, o quê? Quando qualquer informação, mas principalmente uma informação que te chocou, te causou alguma emoção mais forte, ou que você achou alguma coisa estranha, esse protocolo eu acho que funciona muito bem, que é EPA. A informação causou algum choque, surpresa, raiva, EPA, peraí, né? Pausa. Novamente a pausa. Não passe adiante isso, não formule uma opinião a partir disso, vai entender o quê, né? Dedica um momento para investigar essa informação, para investigar o que é essa informação. O que a gente já falou, né, do gosto, isso é estimular a curiosidade e o gosto pelo pensamento questionador. Então, fazendo perguntas, né, que interrogue, como a gente falou, só os mecanismos técnicos, né, mas também o que é relevância, o que é a credibilidade, quais as fontes, qual o contexto todo. Então, esse gosto por essa curiosidade.
que é isso que vai levar a identificar a relevância, né? O que torna uma notícia relevante, né? São critérios, no jornalismo tem o termo valor notícia, né? Que são critérios que definem quais os acontecimentos são considerados mais interessantes, mais significativos e mais relevantes para serem transformados em notícia. E isso vai depender do contexto, né? Uma notícia que é interessante, significativa e relevante para uma cidade, não é pode não ser para o mundo, pode não ser para o estado, pode não ser para o país, pode ser mais relevante para aquela cidade. Então, analisar a relevância é muito importante, qualquer um pode fazer, não é só os jornalistas, né? É olhar e ver essa notícia, por que essa notícia está aqui? Qual a relevância? Qual o interesse? O que é significativo? Qual é o interesse dessa notícia? E aí, com essas perguntas, você vai conseguir entender se aquela notícia, aquela informação realmente é relevante. Qual a relevância daquilo? Para você estar consumindo, compartilhando. Então, fazer essa investigação. E, por fim, a investigação sobre a credibilidade, né? Então, diante de qualquer informação, novamente, pergunta, né? Quem está por trás dessa informação? Qual é a evidência disso, né, que está sendo dito? O que outras fontes dizem? Nunca ficar numa informação só. Então, recebeu a informação, qual que é a evidência? Está falando que aconteceu tal coisa, está fazendo uma afirmação. Qual a evidência que está trazendo? Quais os dados que essa informação está trazendo? E outras fontes, outros jornais, outros veículos estão falando o que sobre isso? Né? E aí, com isso, você vai avaliar a credibilidade, se aquilo tem uma credibilidade, se aquela notícia tem dados, se aquela notícia tem fontes, se aquela notícia está embasada. Então, aí você consegue avaliar a credibilidade. Né? E junto, como eu falei, junto com tudo isso, a ética, né? Que as preocupações, como você identifica ali as preocupações éticas das fontes, na criação, na organização, no uso, na avaliação da informação. Então, tendo esse olhar, né? Nesse primeiro exercício que a gente fez, do que eu estou vendo, do que isso está me fazendo sentir, o que isso me deixa curioso, indo atrás de responder essas curiosidades, é uma forma de fazer num caminho, né, para se chegar a uma leitura crítica e sobreviver, tentar encontrar uma sobrevivência aí no meio de tanta desinformação. Então, novamente, é preciso fazer perguntas. Agora, vou passar para o Leandro. Oi, gente, bom dia. Então, né, a gente considera tudo que foi dito aqui já pela Ana, né, que a gente vem apresentando de certa forma, quando a gente olha para as notícias, para as informações, para aqueles produtos midiáticos que a gente tem contato no dia a dia. Então, né, a gente precisa parar, como a Ana falou, aprender e ensinar esses tópicos que estão aparecendo aí no slide, mas que o exercício que nós já fizemos, né, de estar olhando para uma informação, exercitar uma concentração, entender elementos gráficos, enfim, que estão chamando mais a atenção, para no momento seguinte a gente estar fazendo essa conversa aqui do ponto de vista mais teórico, vamos colocar, é um exercício difícil, né? Como vocês perceberam, né, a gente também quando a gente vai tentando experimentar, a gente percebe o quão isso é complicado muitas vezes, porque a gente tem uma vida corrida e etc. Só que quando a gente assume esse compromisso, e aí um primeiro passo da crítica, né, é de fato você assumir um compromisso com aquele objetivo intencional que você está fazendo, você também está produzindo uma certa informação, uma certa relação com ela, que parte de uma determinada posição, de um ponto de vista. Então, quando você interroga, quer dizer, a informação, ao invés de simplesmente consumi-la, você assume esse passo ou pelo menos a metodologia, né, que eu vou estar simplificando aqui no EPA, peraí, o quê? Que é justamente você parar, imaginar, né, essa situação da informação e projetar perguntas sobre ela. E projetar perguntas, como vocês perceberam, né, é a chave dessa nossa compreensão sobre o processo crítico, porque é justamente no processo de perguntas que, ao ingressar, por exemplo, e aí é o nosso foco na sala de aula, a gente vai conseguir conversar, dialogar com os nossos estudantes de maneira a que a gente possa estar abrindo chaves de análise, muitas vezes que a gente não pensou, muitas vezes eles podem aprofundar pontos que a gente não parou para relacionar, e isso permite
que a gente possa estar amadurecendo, enfim, desenvolvendo um hábito que permite que a gente naturalize esse processo quase que interrogatório das informações e se torne natural a verificação delas. Chegou uma notícia, ela é crível? Será que é possível isso ser verdade? Depois que, não, isso aqui pode ser verdade. Quem está falando isso, né? Como a Ana já veio trazendo aqui uns exemplos, em qual contexto? Nessa construção, eu tenho um autor, né, o nosso grupo usa um autor, um estadunidense, o Douglas Kellner, que ele trabalha com a lógica da cultura da mídia, que é justamente aquela compreensão de imagens, sons, espetáculos. O livro dele, ele se debruça, está analisando o cinema como representante ideológico, enfim, de uma série de contextos sociopolíticos que não nos compete aqui, imersão. Mas é válido colocar que ele observa essa intencionalidade da mídia, os valores, as crenças vigentes que estão envolvidos ali. E quando a gente pensa na informação, a gente tem que perceber que essas ideologias, que esses processos, que essa construção social também está envolvida na informação produzida e no consumo dela. E quando a gente fala isso, a gente precisa estar atento que tudo o que a gente tem na sociedade é um produto de um processo histórico realizado por homens. E muitas vezes tentam nos retirar desse domínio consciente do processo humano. Então, quando a gente assume que é um produto humano, a gente pode perceber as intenções, as relações, como é produzido, como é distribuído, como isso é recebido, né, por nós sujeitos em meio da pesquisa, e já pensando nos estudantes, quais tipos de consumos, quais tipos de relações com as notícias eles têm. Então, quando a gente considera que a gente precisa estar assumindo um papel, de certa forma, também é político, na informação que a gente recebe, como a gente passa, como a gente relaciona, como a gente intensifica a análise, a gente está apto a ir para esse ponto da rejeição de uma posição ou popularidade. É sempre um exemplo, para mim, óbvio, quando a gente às vezes vê um cantor ou um atleta indo para a propaganda, né, com uma peça publicitária, falando, tome um remédio tal. Que tipo de transferência ele está fazendo de credibilidade para? Ali a gente está indo para um exemplo pontualzinho, pequeno, de uma relação com uma indústria farmacêutica, enfim. Mas isso pode se transferir, como no exemplo que a gente vai estar dando mais para frente, quando relações de popularidade se transferem para informações em contextos que, originalmente, o que aconteceu é um fato concreto, mas que o desdobramento intencional de uma opinião, ela leva a uma desinformação. Então, a gente tem que tomar cuidado com esses vínculos de popularidade ou credibilidade, porque isso é um risco que a gente precisa estar atento, especialmente nós, enquanto educadores. Então, quando a gente consegue parar, pensar, verificar, checar outras fontes, a gente percebe a possibilidade e a potência de busca de fontes, né? E o WhatsApp, recentemente, né, o aplicativo que a gente mais usa, de certa forma, para trocar mensagem, ele se preocupou, enfim, uma demanda social, relações, que agora aparecem os encaminhadas. Se é encaminhado muitas vezes, você tem um íconezinho diferente, mas mesmo assim a informação vai circulando. Então, quantas vezes a gente percebe que a informação é falsa e a gente intencionalmente, às vezes, pesquisa e diz que não, e vai tentar discutir, debater e mostrar pontos de fragilidade naquela informação compartilhada. Isso também é um papel nosso ao estar lidando com a informação, isso também é um papel nosso de estar apresentando isso, de certa forma, pensando nos nossos estudantes, né? Então, quando a gente exercita essa prática que a gente fez, né, aberta com vocês, e começa a estar direcionando para uma construção mais teórica, a gente também precisa ter clareza que a gente também carrega preconceitos implícitos. E aí a gente tem preconceitos de diversos tipos, mas aqui eu vou me ater a um exemplo básico, é que, por exemplo, se eu estou vinculado a uma linha política, ideológica, enfim, que seja mais vinculada ao campo da esquerda, eu simpatizarei, por exemplo, no campo da produção jornalística, com uma carta capital, por exemplo. E aí o mainstream, o Grupo Globo, a Veja, o inimigo, é o que vai dizer em verdades.
Só que, na verdade, a gente tem que também saber dialogar com produtos diferentes para perceber até que ponto uma determinada mídia, um determinado, né, setor jornalístico, uma determinada pessoa que te mandou uma informação tem um interesse com aquilo, como aquilo foi produzido, para que a gente possa estar quase que desmontando esse quebra-cabeça, para que a gente possa estar remontando ou propondo mecanismos onde a gente esteja mais apto a estar lidando com esse mar informacional. Pode passar o slide, por favor, Ana? Então, mais ou menos com esse processo, né, esse memezinho, né, essa imagem sintetiza, né? O que a gente quer? A gente quer praticar uma investigação com senso crítico. Quando queremos? No contexto de qualquer disciplina. E aí, pode passar, Ana. Quando a gente pensa em qualquer disciplina, aqui são exemplos pontuais, depois a gente vai estar tendo uma participação de vocês na atividade final, mas assim, quando a gente pensa, por exemplo, na compreensão de fontes confiáveis, né? A gente pode estar pensando o uso das ciências, enfim, o método científico, né? Dependendo do ano, série, módulo de escolaridade, a questão do método científico, a elaboração de hipóteses, né? A formulação, a checagem. Então, isso é muito forte, de certa forma, em determinados momentos do ano letivo. A gente também pode estar pensando em matemáticas, estatísticas, gráficos. E a gente está no ano eleitoral, né? E sempre anos eleitorais são ótimos para estar fazendo esse exercício de leitura de gráficos, porque a gente já teve N exemplos, quando a gente percebe que a coluna de 20 está aqui, a de 10 que deveria estar aqui já está mais próximo de 20. Então, são recursos gráficos que, às vezes, levam a gente a estar pensando em determinado assunto, mas se a gente tem um letramento, né? Um processo reflexivo quanto... esse gráfico, peraí, não, deixa eu olhar esse gráfico com atenção. Peraí, mas se aqui é 20, como aqui está... Não, tem alguma coisa estranha? Pode ter sido sem querer? Sim, mas também tem aquele que é intencional. Teve até uma candidata recentemente, que eu não vou estar falando, que fez... A candidata que sobe nas pesquisas fez um gráfico mostrando a ascensão, só que ela subiu 1%. Mas aí a peça publicitária tem aquela intencionalidade de mostrar o avanço. Então, a gente também precisa estar preparado nesse processo, e especialmente considerando o campo das artes, né? Por exemplo, a questão da deepfake. Acho que todo mundo, de certa forma, deve ter recebido nas redes sociais o Tom Cruise que não era o Tom Cruise, né? Aquela lógica de a gente conseguir mapear o rosto, transpor vozes, transpor rostos. A gente está lidando agora com essa nova assim, né? Já tem uns 2, 3 anos mais ou menos que isso já circula de certa forma, mas essa nova relação, porque eu fui criado, né, de certa forma, numa esteira de se eu tenho uma foto, a foto pode ter sido editada, mas o vídeo, né, o vídeo tinha aquele peso de realidade. Hoje em dia a gente já está operando com a produção de um vídeo que pode ser todo falso. Eu poderia fazer no meu rosto aqui falando outras coisas. E aí é toda uma discussão que precisa ser feita. E o campo das artes, por exemplo, pode estar propiciando essa discussão. Quando a gente fala agora da história, né, eu vou puxar um pouco de sardinha para a minha área, né, a gente debate logo no 6º ano, na primeira série, sobre fontes primárias, intenções de produção, a gente saber o que são fontes oficiais, enfim. Então, a gente vai operando com isso e a gente já faz naturalmente, e aí estou falando da minha disciplina, relações com o mundo, né? Que contexto é esse? Que relações são possíveis de estar fazendo? Isso lembra muito o Kellner, quando ele coloca, né, os produtos midiáticos em uma época específica, em seus diálogos. Então, quando a gente percebe essas relações, a gente está podendo realizar esse processo. E aí a área de linguagens, né, ela sempre é importante, porque são os usos das palavras. Eu gosto de resumir, enfim, de apresentar essa questão das linguagens com um exemplo que eu uso nas minhas aulas. Eu vou estar sempre apresentando aqui num caráter mais introdutório, mas é mais ou menos assim no contexto da Guerra Fria, né? Então, vamos imaginar lá os anos 60, 70, e aí eu brinco com os alunos, né? Porque eu estou preparando eles para um trabalho específico que lida com uma produção de imagens, cartazes, que é assim, imagina uma corrida. E a gente tem uma corrida em que o presidente dos Estados Unidos e o presidente da União Soviética vão correr. Acabou a corrida. O presidente americano chegou em primeiro e o presidente soviético chegou em segundo, 3 milésimos de segundo atrás. Quase cabeça a cabeça, teve que tirar aquela foto, sabe, da corrida de cavalo para saber quem ali está com a franja na frente do outro. Ok.
Os jornais americanos vão noticiar essa corrida. Presidente americano vence corrida em que presidente soviético é o último. Lá na União Soviética vai sair a notícia também. Presidente da União Soviética chega em segundo em corrida que presidente americano é o penúltimo. Então, eu tento trabalhar com ele justamente essa compreensão que a gente consegue fazer construções, dizer meias-verdades. Então, a gente tem que estar preparado para poder estar lidando com esse esquema, com essas dinâmicas, que aqui é um exemplo pequeno, mais quase anedótico, enfim, de uma situação, mas, enfim, a gente está lidando com isso em escalas maiores, né? E aí, ó, olha o exemplo que o próximo slide vai estar passando. Pode passar, Ana, por favor? Como a gente pode estar pensando isso na sala de aula, né? Quando a gente pensa a mídia como um recurso, né? Só assim, vou colocar uma mídia. Eu, professor, vou propor um texto, e aí, sobre o assunto, jornal, revista ou livro. Os alunos vão ler o texto, os alunos vão produzir um cartaz com os principais fatos, etc. Vamos tentar transpor isso para um processo mais reflexivo. Os alunos pesquisam sobre o assunto, incluindo matérias jornalísticas, posts de redes sociais, memes, infográficos, enfim. Então, os alunos vão estar trazendo materiais. Então, eu já disparei um tema e os alunos vão estar realizando um processo de pesquisa, enfim, para trazer para a próxima aula. Ah, Leandro, pode ser que os alunos não pesquisem, porque na minha escola não tem esse hábito A, B, C. A gente pode utilizar o laboratório de informática, pode estar utilizando dos celulares, enfim, a gente tem N subcamadas possíveis de serem feitas, e vamos supor, então, que o aluno, por exemplo, a minha escola na qual eu trabalho, a gente tem um programa do governo, Educação Conectada, então a gente tem a banda larga liberada para os alunos, então aí os alunos precisam do celular, de vida dupla, trio, enfim, no dia, eles fazem a pesquisa, a gente coleta esse material. Então, eles vão tirar desse material as informações, o que é coincidente, o que é contraditório, o que o meme está dizendo que não faz sentido como matéria jornalística, o que a matéria jornalística está dizendo e o meme representou quase que em absoluto, enfim, eles vão estar exercitando esse processo. E aí, na construção, né, no processo final, eles vão produzir mensagens dentro da linguagem escolhida. Então, eles podem estar criando, o meme não era verdade, porque a notícia diz o contrário. Então, cria um meme mostrando, o meme sintetizou bem, mas eu penso que se fosse feito de uma determinada forma de infográfico, ficaria melhor. Então, vamos fazer o infográfico? Então, é conversar e permitir essa fluidez de produções, onde a tônica seja um processo de pesquisa, de checagem, de verificação, confirmação ou refutação, e aí produção. Pode passar, por favor, Ana? Aqui a gente vai dar um outro exemplo que caminha numa mesma linha, que é a situação da pandemia, né, que a gente ainda vive, da Covid, enfim, mas que o produto pode ser uma campanha efetiva, por exemplo, sobre a importância da manutenção de alguns cuidados da saúde, da importância ainda de procurar utilizar máscaras em ambientes fechados, prioritariamente, que a gente percebe que, de certa forma, isso se desvinculou de uma preocupação mais ou menos comum. Então, a gente percebe que, quando a gente pauta a construção da aula por um processo reflexivo, crítico, né, e propiciando um processo com os estudantes, a gente pode estar desenvolvendo, e aí considerando a mídia como um dos elementos, um gancho muito maior com as relações, né? E esses olhares ricos que eles podem fornecer para a gente, né? A gente sai dessa posição que muitas vezes nos colocamos, mas nos é posta, de que nós somos aqueles sujeitos do conhecimento que precisa transmitir. Não, o conhecimento está ali, a gente vai estar dialogando, a gente vai estar propondo, e o nosso grupo tem, né, os dois, eu ia falar um pé, mas a gente tem os dois pés, o corpo, a cabeça, né, no pensamento de Paulo Freire. Então, a gente tem essa dinâmica da maneira de estar construindo. E eu sei que isso é difícil, eu sei que muitos de vocês que também estão na sala de aula podem estar pensando, Leandro, meu pai do céu, como eu vou fazer isso, Senhor? Respira. Assim como o exercício que nós fizemos aqui, é um processo. Então, a gente é criado, de certa forma, formatado a uma abordagem mais tradicional de ensino, aquele que estou falando. Por exemplo, eu estou aqui, a Ana fez uma dinâmica super interessante de interação com vocês, eu estou sendo tio chato aqui, tradicional, e fazendo essas ponderações.
mas a gente vai voltar para um processo produtivo que é justamente para poder estar pensando nessa observação. Por favor, Ana. E aí, colocando aqui para vocês, né, a gente precisa estar pensando, e aí, como a gente vai estar propondo essa atividade final de vocês, né? A gente vai estar pensando na relação daquelas competências que a Ana tão bem apresentou, né, o grande círculo colorido que a gente teve, para poder estar pensando nessa intervenção no cotidiano escolar. Porque nós somos um grupo que desejamos essa intervenção sempre, essa intencionalidade, para que a gente possa estar se formando, transformando o conjunto de todos nós em multiplicadores de informações verificadas e sendo capazes de estar operando nesse mundo hiperconectado que a gente vive, né? E quando a gente pensa nisso, o baralho de ideação que é apresentado pelo Educamídia, e a gente apresenta aqui para vocês, ele tem uma ideia de planejar percursos e experiências em uma breve frase, porque a partir dela a gente vai procurando ter ideias, desenvolver propostas, né? Enfim. Basicamente, vocês vão ter 4 eixos, né? O tema, a ação, a mídia e a reflexão. Quando a gente olha para o tema, é qualquer tema da disciplina. Que assunto do currículo a gente vai querer discutir? Que texto disparador eu vou estar colocando para essa aula que eu quero dar? Em qual linguagem? Então, a gente precisa estar pensando assim, tema da minha aula. Aí eu vou puxar para a minha sardinha. O meu tema vai ser, se eu estou lá no 9º ano, eu vou trabalhar com ditadura civil-militar brasileira. Então, esse é o tema. Tá. Que ação eu vou estar procurando? E quando a gente pensa na ação, o que a gente vai fazer com aquelas mídias, né, com aqueles produtos que eu vou estar selecionando para os alunos? E aí, esses verbos ajudam a estar direcionando, porque eles dão uma questão de uma atividade, né? Então, eu quero analisar isso, eu quero identificar aquilo, eu quero que os estudantes possam estar comparando informações, eles podem estar contrastando informações, avaliando. Então, eu, sobre a ditadura civil-militar, desejo que os alunos analisem. Vamos para o próximo passo, que é a mídia. Que formato a gente vai trabalhar? Eu vi um meme muito interessante que eu quero trazer para a aula, né? Então, eu vou apresentar o tema, eu tenho esse meu objetivo de análise e vou jogar aquele meme. O que aquilo vai despertar neles? O que aquilo vai gerar de processos? E aí eu quero o que com essa reflexão? O meme, eu quero que desperte neles a percepção de que aquele meme não condiz com o conteúdo curricular, é uma desinformação, né? É um conteúdo fabricado para um determinado fim. Então, eu posso desejar que eles desenvolvam uma autoria, que é justamente produzir um outro meme. E aí, em grupos, individualmente, enfim, eles vão fazer um exercício de produção, porque eles também têm que ser preparados. E aí eles, né, eu estou falando a gente fazendo esse exercício de parar, mas os nossos estudantes, com esse processo eles consomem a informação, eles consomem os produtos. Nós consumimos. E aí vamos fazer sempre aquele exercício, né? O quanto nós paramos e refletimos. E eles. Então, a gente tem que levar esse processo para dentro da escola, né? Eu vou pedir para a Ana passar, por favor. Então, aqui a gente vai dar um exemplo prático de uma situação concreta, né, que foi apresentado pelo Educamídia, que eu acho que talvez fique mais claro. Eu vou dar uma aula sobre aquecimento global. Meu tema. Nós iremos criar, é a ação, os alunos vão criar um tweet. Vai ser a mídia. Eles vão fazer um tweet. E fazer um tweet já implica uma série de situações, né? Levando os alunos a refletir sobre propósito e credibilidade. Obrigado, Ana. Então, a gente vai estar considerando, então, um professor de geografia. A gente vai estar trabalhando mudanças climáticas e a relação de tempo e clima. É importante que a gente esteja atento aos materiais que a gente encontra na mídia. E a gente consome, a gente está no Facebook, a gente está no Instagram. Eu tenho o hábito de ficar salvando as coisas no computador, salvando as imagens para estar levando, às vezes, para a aula, enfim, alguma discussão. Então, vamos imaginar que eu estava navegando no Twitter e peguei o Trump realizando essa escrita dele, né?
Ele escreveu, já vou ler na parte traduzida. No belo centro-oeste, a sensação térmica atingiu 60 graus Fahrenheit negativos, a mais fria já registrada. Ele partiu de uma situação concreta que aconteceu. Nos próximos dias, o frio será ainda mais intenso. As pessoas não conseguem passar nem alguns minutos do lado de fora. O que diabos está acontecendo com o aquecimento global? Por favor, volte, precisamos de você. Então, a gente coloca, por exemplo, esse tweet para poder estar sendo discutido. Nele, a gente já percebe o quê? Uma inverdade científica, porque induz a conclusão de que o aquecimento global, né, não está acontecendo. Por quê? Porque teve uma onda de frio. Ele faz uma relação, vamos botar assim, simplista da parte do conteúdo curricular, enfim, intencional. Então, o frio é a justificativa da afirmação dele. O que a disciplina poderia estar fazendo? Utilizar dela como um texto disparador para identificar as imprecisões, as fontes sobre o conteúdo, produzir um conteúdo numa mesma linguagem, questionar a credibilidade do até então presidente, né, atualmente ex-presidente, para veicular. Então, uma atividade era, a partir da análise de credibilidade, do propósito da mensagem, checar a validade dela. Os alunos pesquisaram, checaram, realizaram, tá? Você conduziu o processo da aula. Os alunos chegaram à conclusão, né, baseado na ciência, de que aquilo era uma inverdade. O que eles podem fazer? Produzir. E aí, no caso, como for um tweet, seria interessante produzir um tweet, porque produzir um tweet passa por uma relação com a informação que é característica, o número de caracteres, o tipo de imagem que pode ser utilizada, o tipo de relações e hashtags que podem estar sendo feitas. Então, tudo isso, né, a gente pode estar relacionando. E aí, aqui o exemplo é a agência, né, da questão atmosférica dos Estados Unidos respondeu utilizando uma imagem, né, para sintetizar, para dizer que tempestades de inverno não provam que o aquecimento global não está acontecendo. A ilustração, e aí usa aquela lógica, né? Se você não conseguiu entender, desenha, né? Talvez o ex-presidente tenha compreendido, que a ilustração mostra justamente que os oceanos mais aquecidos geram mais umidade provoca tempestades possivelmente podem ter questões de clima, né? Enfim, da relação com um frio mais intenso. Então, quando a gente pensa nesse processo, a gente tem que perceber uma intencionalidade, o que ele está tentando dizer, como ele está tentando, qual é o contexto, o que aconteceu, que cidade foi essa, aquilo dali aconteceu por quê, a gente vai para a checagem de fonte. Então, esse processo informacional todo se relaciona. Eu sei que eu falo demais, eu espero que tenha ficado mais ou menos claro alguns exemplos aqui, mas a gente vai voltar à tela do baralho daqui a pouco, porque a Heloísa, né, a Elo vai estar conduzindo a atividade final mais ou menos com vocês, aí a gente vai estar aqui tentando ajudar na medida do possível. Obrigado. Isso. Agora vamos trabalhar de novo, né? Vamos lá para a gente se mexer mais um pouquinho. A gente vai voltar a pensar, né, para a nossa atividade final. A gente vai usar essas informações do baralho de ideação que o Leandro trouxe, e aí usando essa frase bem simples para que a gente pense nessa atividade. Nós vamos voltar lá no Padlet, e aí lá a gente vai fazer o seguinte registro, né? Assim, usando esse baralho de ideação, vamos traçar aqui um esboço de um plano de aula para articular algum tópico da disciplina regular, e aí cada um pode pensar na disciplina que quiser, fica bem livre isso, tá? Da sua prática docente, com um dos níveis de competência crítica e informação, para apresentar uma contribuição para esse combate à desinformação. Então, a gente olhou ali no exemplo que o Leandro trouxe do tweet, né? E aí, baseado no tweet que o presidente dos Estados Unidos, o ex-presidente, tinha trazido ali, quantas evidências a gente consegue pensar e trazer a partir de toda uma elaboração do pensamento aí com os alunos, pensando nessa construção crítica mesmo, como que a gente consegue, a partir dessa pesquisa, a partir de todo o processo que a gente desenvolve com eles, desvendar a informação falsa que a gente tinha ali, né, pensando nessas questões para poder produzir com eles um novo tweet que vai elaborar esse pensamento de uma forma mais correta, né, mais científica. E aí o Leandro trouxe um outro exemplo no final, que era a publicação em resposta à publicação do ex-presidente. Então, para a gente trabalhar, a gente vai pensar exatamente nesse exemplo que a gente trouxe do baralho de ideação. Para aprender sobre, e aí vocês vão pensar num tema,
nós iremos que ação, né, desenvolver, com que mídia, levando os alunos a refletir sobre, e aí qual a reflexão que a gente vai propor para esses alunos, tá bom? E aí vocês vão entrar no Padlet, a gente vai deixar exposto para vocês aqui aquela tela do baralho de ideação, para que vocês pensem em 10 minutos, tá bom? E façam aí, deixem registrado lá no Padlet para a gente aquilo que vocês pensaram. Vamos lá? Vamos trabalhar? Entra lá na mesma tela, a gente já tem lá um linkzinho para poder ir respondendo. E aí, a partir disso, ó, escolham qual é a ação, o tema, qual a ação que vocês vão fazer e qual a mídia que vocês vão usar para propor qual reflexão com esses alunos, tá bom? 10 minutos, não é isso, Ana Paula? Só confirme se vocês se encontraram lá no Padlet direitinho, na página da atividade. Isso. Deixa eu dar uma ida lá no Padlet também, para dar uma olhada. Vamos lá. Acho que isso, se você... Isso. Só para a gente fazer junto, nós paramos aqui, né? Então, vocês vão ter a próxima atividade. Vamos atrás. Vocês vão ver a próxima atividade, ó, já está aqui o desenho até do que a gente está falando. Para aprender o tema, cliquem aqui. E, ó, modelo de atividade, novamente, aqui o modelo, vou clicar aqui no modelo. E aí tem as páginas aqui, que é o modelo, para você copiar, vai para a página e aqui você escreve. Beleza? Vamos lá? Alguém ficou com alguma dúvida sobre o baralho de ideação, para que a gente possa tirar essa dúvida agora, para vocês fazerem essa produção final? Querem fazer alguma colocação a respeito do que a gente apresentou? Acho que fica também nesses 10 minutos aí também para o pessoal tirar essas dúvidas. Luísa, é só uma dúvida. Assim, é Sim. para colocar a ação, tipo, identificar se a notícia é verdadeira. É isso? Isso, Escolher a isso. mídia e propor uma reflexão. É uma coisa Isso, bem exatamente. rápida. Tá bom, obrigada. Essa frase aqui, ó. Preencher essa frase. Isso, preenche a frase. Ah, pronto, entendi agora. Isso, usando as indicações do baralho de ideação, né? Você vai escolher o tema. O tema fica livre para você escolher de acordo com aquilo que você achar que está de acordo com o que você tem de experiência docente ou não, ou traz um tema aí agora que você acha importante, tá? O tema é bem livre, e aí baseado no baralho, né, no que ele traz de informações, você vai escolher qual é a ação, em que mídia você vai desenvolver essa ação para propor que tipo de reflexão. É exatamente isso aí que a Ana Paula falou, preenchendo essa frase para que a gente coloque lá o nosso exemplo. Tá bom? Ana, volta um pouquinho aquela tela da Amazônia ali, que aí lá está preenchido já, né? Tá lá, né? Tá lá no Padlet, né? Aquela. Isso, ó. Para aprender sobre aquecimento global, nós iremos criar um tweet levando os alunos a refletir sobre propósito e credibilidade. Então, é isso aí mesmo, Maristela. Vamos lá, vamos ver como é que está lá o Padlet. Só uma dúvida. Esse modelo que vocês colocaram aqui para a gente, é para a gente criar a partir dele ou para preencher esse espaço aqui que tem tema, ação, mídia? Isso, para ficar mais fácil, você vai preenchendo essa frase, tá? Mas na verdade, não está abrindo para mim. Sim, não, você vai escrever lá no Padlet, né, reproduzindo a frase, pensando em você na página seguinte, preenchendo. Né? Isso, naquela página que a Ana Paula mostrou. Tá, obrigada. Eu estava... Tá, a gente tem o modelo inicial para você poder ver, e aí na página seguinte você constrói a sua frase.
Isso, aqui, modelinho, ó. aqui, ela vai aparecer aqui. Tá? E essa página fica aqui com esse modelo. Então, você vai reescrever. Para aprender sobre aí a sua disciplina, vai preencher a frase. Não estou achando essa parte aí. É no maisinho, lá no mais inferior, que você consegue abrir para você poder escrever. Do mesmo jeito que a gente foi fazendo as outras atividades. Na hora que você for escrever... Ó, vamos lá, vamos voltar. A última página... Mas o mais não está aparecendo aqui na minha tela, o mais. Vem rolando isso. Você tá nessa aqui? Parece nessa aqui. Sim, esse maisinho rosa não está aparecendo na minha tela. E se você não tem se não está com uma barra aqui embaixo, rolar um pouquinho. Para rolar um pouquinho, ela pode estar escondida. Conseguiu achar? Não tá rolando. Ó, tem uma barrinha ali do lado, ó, não está rolando não? Para aparecer o mais? Não. Tem 3 pontinhos só. Eu vou tentar voltar para ver se entrar de novo. Às vezes. Se você rolar aqui, ó, você volta. Pronto, achei. Agora apareceu. Obrigada. Tá, ótimo. Isso. Aqui é botar lá na outra página, na Paula, para a gente ver. O pessoal já está digitando, eu acho, né? Uhum. Aqui fica de suporte aí, assim. Sim. E é interessante que o baralho ele traz uma diversidade, né? Tanto de ações quanto de mídias e reflexões que a gente pode propor para os alunos a partir daquela temática que a gente vai escolher, né? Então, eu acho que assim, comparar é algo super importante, criar, recriar, eu acho que essa recriação, então, se a gente pensar, recriar uma fotografia, né? A gente remixar alguma animação, alguma capa de revista, eu acho que são várias conexões que a gente pode estar fazendo ali e que vão dando a gente muitas opções para que a gente possa ir trabalhando essa parte toda com os alunos, né? Propondo uma diversidade também de reflexões. São muitas combinações, se a gente for fazer aí uma análise assim, a gente tem combinações diversas para que possam ser feitas, né? Ao mesmo tempo que eu posso analisar uma notícia, eu posso analisar também um tweet, e aí propor que ele faça uma reflexão sobre o conteúdo, sobre o propósito desse tweet ou dessa notícia. Então, mesmo que eu vá escolher uma mesma ação, com uma mesma mídia, eu posso propor uma reflexão diferenciada, ou posso propor uma mesma ação com uma mesma reflexão, mas usando uma mídia que seja diferenciada. Então, essas combinações elas são bem ricas, para que vocês possam ir propondo essas discussões dentro do tema que vocês escolherem. Vamos ver como é que está lá no Padlet. Está tudo bem? Alguém está com alguma dúvida? Oi, então você poderia voltar no exemplo? Sim, até lá na própria página do Padlet tem, tá bom? Mas a gente vai colocar aí. Ana Paula, você pode compartilhar? Obrigado. Não, esse tá bom já, do aquecimento global. Tá bom. Obrigado. O pessoal está escrevendo bem, viu? Estou vendo ali só o movimento.
Eu cliquei para o OK, mas não apareceu na tela. É normal isso? O ok que você diz, o quê? Quando nas outras telas, eu dava o OK e aparecia no painel. No publicar? Você clicou em publicar? Isso. Heloísa, eu acho que é porque Oi. essa tela do Padlet é diferente. Ele tem que rolar porque está entrando um embaixo do outro. Isso. Ah, tá. Tá Aí entrando como provavelmente coluna, deve estar né? mais para baixo. Isso, tá Tá, lá isso, mesmo. é. Apareceu aqui, eu encontrei já. Obrigado. Isso. Aí já temos aqui, ó, a atividade do Bruno, né? Vamos lá, E a aí gente já tem aqui algumas, ó. Para aprender só sobre. Ah, eu acho que a gente podia pedir, eu acho que a gente espera mais um pouquinho e vamos fazer uma dinâmica diferenciada. Ao invés de eu ler, eu vou pedir que cada um vá lendo e apresentando o seu, que eu acho que fica mais dinâmico. E aí, se vocês quiserem, vocês já vão aproveitando e falando um pouquinho assim da experiência de vocês, se vocês estão com a docência agora, ou se estão apenas trabalhando como pesquisadores, e aí se coloca um pouco, que eu acho que a gente vai conhecer um pouquinho mais de vocês e ver a experiência que vocês trouxeram, qual o exemplo que vocês mapearam aí. Tá bom? Pode ser assim? Acho que fica mais dinâmico, né? Pode sim. Sim, Deixa eu dar uma olhada ali, quem que a gente já tem aqui. Vamos lá. Então, nós já temos sobre urbanização, é a atividade do Bruno, é isso, Bruno? Não. Não, é minha. Sobre o que você Ah, fala. desculpa, é. É porque não tá logado, né? Aí não aparece. Temos a de não sabia Bruno de porcentagem, tem uma de fake news, tem uma sobre romantismo e uma sobre a quarta revolução industrial. Acho que já temos de todos, né? Todo mundo já colocou lá? Falta alguém? Eu acho que eu não me loguei. A minha é sobre fake news. Deixa eu ver aqui. Tá aqui, já está Coloquei aparecendo. agora a minha, eu não sei se está certo. Eu já uso o Padlet, mas eu fiquei curiosa qual foi o tipo que vocês escolheram. Acho que vocês falaram, mas eu não acho que eu não assimilei. Qual o tipo que vocês escolheram lá no Padlet para ficar assim mostrando próxima atividade? Ah, o Leandro pode explicar melhor um pouquinho sobre isso, né, Leandro? Sim, então, na verdade, o Padlet ele não tem Esse recurso. esse recurso, né? A gente discutindo, né? A gente usar o Jamboard, porque aí permitiria estar passando as telas, enfim. Mas aí eu sou o rei da gambiarra das tecnologias. E aí, como o Padlet me deixa colocar link, eu fui intencionalmente criando Padlets diferentes e manualmente colocando as conexões, né? Então, volta e vai, foi manualmente. Eu pegava o link da atividade anterior e colocava ali, atividade anterior. Coloquei a próxima e coloquei uma caixa de texto ali, o clique quando autorizado, para cobrir, né? Para não dar um spoiler do que vai ser a próxima atividade. Foi intencional. Mas aí foi manual, porque o Padlet, pelo menos no recurso free, né, gratuito, ele não tem essa permissão. Não sei se no Premium existe. Mas aí foi manual. E aí lidando com aquela situação que eu falei no começo, né? Só poderiam 3, pode arquivar, mas se arquivar, né, daria o problema com a dinâmica Nesse caso, a gente só vai poder arquivar depois, né? Isso. Aí eu usei 2 e-mails diferentes. Aí com 2 e-mails eu criei o universo. Nada. Leandro, obrigada. É porque eu já uso, mas não conhecia essa função, achei diferente, né? Aí, como diz o Leandro, as gambiarras do Leandro. Eu vou me apresentar, deixa eu ver aqui se eu consigo. Então vamos lá. Você quer? Vamos começar então aqui? Acho que todo mundo já fez, né? Você quer começar então, Maristela? Começa, peraí, só um minuto. Deixa eu mudar aqui que eu estou com 2. Deixa eu ver aqui. O seu é qual? O meu é o do fake news. É porque, assim, então vocês falaram, é um assunto que tem me interessado bastante. Ótimo. Eu sou professora da Universidade Federal do Sul da Bahia. No momento, estou fazendo um pós-doc com a Edmea, na Federal Rural do Rio de Janeiro. Já trabalho com formação de professores e tecnologias desde 97, então acompanhei aí
toda essa caminhada aí do Proinfo. Antes eu trabalhava no Núcleo de Tecnologia Educacional. Então, assim, hoje eu estou professora das licenciaturas aqui, no sul da Bahia. Então, me interessa bastante esses temas, adorei a oficina, já queria aqui registrar a dinâmica, gostei muito. Bom, então, eu escolhi o tema fake news. Então, para aprender sobre fake news, nós iremos propor a investigação de uma notícia que saiu no Twitter, levando os alunos a refletir sobre se ela é verdadeira ou falsa e os interesses de quem propaga tais notícias. Perfeito. É isso. Perfeito. É isso, obrigada aí, gente, desde já, pela oficina. Vamos lá, quem quer apresentar o seu agora? Posso fazer. A outra Maristela, temos duas Maristelas hoje aqui. Então, acho que é o maior coeficiente de Maristela que eu já presenciei. Né? Então, nunca tinha uma outra junto comigo. Então, prazer, Maristela, conhecê-la. Prazer, Maristela. Eu sou professora de Geografia já há quase 25 anos. No momento, eu me encontro em licença sem vencimento, né? Eu sou de Santa Catarina, mas resido agora há 2 meses no Rio de Janeiro. Então, estou começando uma nova caminhada. Sou mestre em Educação pela Universidade Federal do Paraná e agora vou, né, pleitear um espaço no doutorado em alguma universidade aqui. Vamos para todas, né? Para ver qual delas que a gente vai ter sucesso. Mas, né, estou ali muito animada com a possibilidade de aprender sobre os cotidianos, que era uma dinâmica que eu não conhecia, não com esse nome, não com essa estrutura, apesar de conhecer a professora Nilda Alves de outros textos, né, da formação de professores, mas não nessa pegada aí das experiências de Sertor, de Baba, né? Então, está sendo bem legal, assim, aprender de novo, depois de tantos anos aí, na escola, né? Literalmente na escola como professora, e agora poder ocupar outros espaços. Terminei o mestrado na semana passada. Exato. Então tudo que maravilha! Novo, né? Parabéns! Então, cheguei nova aqui, né? Cheguei nova, mais velha já nesse processo. Então, eu produzi sobre urbanização, até para puxar um pouquinho, que eu trabalho a questão da análise de discurso, da Orlando, com a fotografia, nas aulas de geografia na função autor, né? Então, propus aqui um pouquinho para a gente pensar, né, de que para aprender sobre a urbanização, nós iremos analisar uma fotografia, levando os alunos a refletir sobre o contexto econômico do lugar retratado. Muito bom. No caso, a fotografia que fui eu que escolhi, mas, né, eu propus aos alunos que eles produzissem a sua própria, né? Então, era uma maneira, inclusive, para estimulá-los a olhar ao seu redor e reconhecer os espaços de experiência da vida e seus cotidianos, né? E contribuir para essa formação cidadã que a gente precisa tanto, né? Cada vez mais, que cada um entenda, né, que a sua voz tem muito valor e é necessária, inclusive, que outros ouçam. Porque a gente tem voz, mas nem todo mundo escuta, não é assim? Então, muito obrigada, linda oficina. Eu super curti, assim, foi um momento muito emocionante. Obrigada. Tá ótimo. Vamos ouvir, então, mais alguém agora, e aí no final a gente comenta, tá bom? Acho que fica mais dinâmico assim. Vamos lá, Bruno, quer falar para a gente da sua? Pode ser. Gente, eu peço até desculpa, né, pelo ruído aqui, a correria da escola. Com certeza. Mas, enfim, então a minha, né, eu sou professor de matemática, então ficou assim: para aprender sobre porcentagem, nós iremos analisar notícias, levando os alunos a refletir sobre os contextos e interpretações, né? Então, esse exercício eu achei incrível, né? Então, ele parte justamente também de uma prática que eu já venho desenvolvendo com os alunos, né? De analisar manchetes de notícias, jornais, dos principais jornais, né? De diferentes jornais que envolvam porcentagem, gráficos, né? Como, por exemplo, 10% da população aconteceu tal coisa, ou 1/3, né? O que significa isso? Para ensinar porcentagem, para ensinar fração, né? E ver como que esses contextos se dão nessas notícias, né? E aí trabalhando várias coisas que foi falado aqui, né? Sobre credibilidade, sobre como essas informações são usadas, né? É claro que eu tenho feito isso de uma forma muito mais intuitiva, assim, sem muito método, né? Ou, né, diferente de vocês, né? Que já tem toda uma metodologia, faço mais uma maneira mais, assim, sem referencial, sem nada, assim, mais na prática docente mesmo, gente. Obrigado.
Ótimo. Quem é que falta apresentar? Larissa. Acho que a Larissa colocou alguma coisa no chat que ela ia precisar se ausentar. Tá me Tá ouvindo? aí ainda? É Oi, Thelma. Thelma. Sim, Ai, que eu Thelma. estava meio perdida. Então, a minha é dentro da disciplina de metodologia da pesquisa, né, que trabalho no superior. Aí coloquei assim: para aprender sobre a elaboração de projeto de pesquisa, nós iremos pesquisar sobre artigos científicos em eventos culturais publicados até 5 anos, em anais de eventos científicos, anais de eventos científicos, levando os alunos a refletir sobre a escolha do tema mais significativo. É que quando eu trabalho, né, essa introdução à elaboração de projeto de pesquisa, eu sempre peço para eles analisarem artigos que tenham uma temática que seja relacionada ao contexto que eles trabalham, né? Geralmente já são alunos trabalhadores. O curso é Tecnologia de Eventos, que tem aqui no Instituto Federal da Bahia, e essa oficina, assim, foi muito significativa para mim, porque essa análise do discurso, né, a gente trabalha muito na análise de artigos científicos. Então, muito obrigada pela oportunidade, eu espero também ter contribuído de alguma forma. Com certeza. Acho que a Larissa não está aí, né, gente? A Larissa teve que sair? Ela tinha colocado alguma coisa. Sim, ela colocou no grupo que ela teve que sair, que ela tinha um compromisso às 10. Isso. Então, assim, fazendo um breve comentário sobre o que a gente... da Larissa foi, né, a quarta revolução industrial. Então, vou só dar uma lida no que ela colocou, que é para aprender sobre o tema Quarta Revolução Industrial, nós iremos criar Reels, levando os alunos a reproduzir situações cotidianas que envolvam inteligência artificial e globalização. Exemplo, internet das coisas, Big Data, capitalismo de plataforma, robótica, fake news, telemedicina, entre outros. Tá? Então, a gente tem aqui um outro exemplo. E aí eu queria, então, para a gente fazer um fechamento, né, ver como que, a partir desse baralho de ideação, a gente conseguiu uma riqueza, né, uma diversidade aqui não só de temas, mas pensando que competências a gente pode estar desenvolvendo nos alunos quando a gente traz esse formato para que a gente pense nessa temática, naquilo que a gente deseja fazer, qual é a nossa ação, e aquilo que a partir de que mídia e o que a gente vai propor para que esses alunos tenham como reflexão. Então, a gente girou aqui, a gente trouxe alguns exemplos em qualquer disciplina, e a gente viu que vocês já trouxeram, a partir das experiências docentes de vocês, e aí eu vou pegar uma fala que acho que o Bruno fez, né, Bruno? A gente não precisa, enquanto docente, muitas vezes estar muito focado nessa teoria. Acho que a teoria ela acrescenta a gente, ela traz mais informações, mas a nossa prática docente, essa experiência que a gente tem, e aí juntando com o que a Maristela também falou, com esse nosso cotidiano escolar, eu acho que ele já traz para a gente mostra para a gente como a gente já faz, né? Muita coisa, como a gente já está ali presente na sala de aula, e que Paulo Freire já dizia para a gente sem neutralidade. Nós não somos neutros quando estamos na posição docente. Então, o docente ele traz também para dentro da sala de aula a sua crítica, ele traz as suas ideologias, e a gente vai mostrar isso para os alunos de que forma? Dentro daquilo que a gente desenvolve com eles. Então, esse baralho de ideação, ele traz para a gente só um formato mais confortável, talvez, para que a gente possa observar o quanto a gente pode ter de riqueza de detalhes que a gente pode estar desenvolvendo dentro de tudo isso que a gente trouxe na oficina, como a Ana Paula trouxe, sobre as competências críticas da informação. Então, pensar em fake news, pensar na desinformação, mas pensando sempre que a gente pode estar desenvolvendo dentro das nossas disciplinas essa diversidade de assuntos, essa diversidade de competências que a gente tem como um objetivo docente mesmo, né? Para que a gente, dentro da nossa sala de aula, a gente consiga fazer com que os nossos alunos pensem criticamente, para que a gente possa não estar... Ana, a gente está vendo uma outra tela sua, a gente pensar em desenvolver realmente essa competência crítica nos nossos alunos, para que eles possam ir para o mundo
com outro olhar, com uma outra visão, tão importante para que a gente possa construir aquilo que a gente veio falando aqui. Eu estou só juntando tudo que eu fui ouvindo de vocês, tá? Cidadania, participação social, um olhar para o nosso entorno, né, diferenciado, para que a gente olhe para o nosso espaço urbano ou para o nosso espaço social, olhando para aquilo e pensando criticamente sobre aquilo que a gente está vivenciando, experienciando. Então, acho que é um pouco disso que vocês trouxeram para a gente. Em tão pouco tempo, a gente conseguiu ver toda essa riqueza que o docente pode estar trazendo para dentro das suas salas de aula. Tá bom? Alguém quer acrescentar alguma coisa? Ana Paula, Leandro, alguém quer fazer algum comentário? Se vocês não forem usar mais essas telinhas, vocês podem colocar na primeira tela, por favor. Eu queria tirar uma foto de vocês, aparecer todo mundo que fez a oficina, para colocar lá E aí, Ana Paula, Leandro, Heloísa, só estão os três aí. Vou tirar uma foto daqui do grupo, de quem ofertou a oficina. Leandro, acho que não abriu a câmera. Leandro? A minha está aberta, não está, não? Agora tá. Agora sim. Desculpa, mais, minha né? câmera não está funcionando mais. E quem quiser abrir as câmeras, né, para aparecer aqui. Isso, ótimo. Ana fechou a câmera. É porque acho que não aparece todo mundo quando está compartilhando. Eu vejo aqui a Ana. Então deixa eu sair. Deixa eu sair para a Ana entrar. Não, mas para mim aparecem todos aqui. Tem que ir ali em cima, tem uns quadradinhos chamado Views. Isso. Aí ali você controla essa parte. No seu lado direito. Isso, que aí você consegue ver mais pessoas. O microfone está fechado, Maristela. Acho que você estava falando. Foi? Conseguiu? Mas ela ainda está mutada. Mas você está com o fone, sem microfone. O Vitor está aqui também. Eu. A segunda telinha só, por favor. Vou tirar só mais uma, aí. Então... Ok, aí sem a apresentação, todo mundo na tela, eu acho que é legal também. Aí. Sim, bacana. Pronto. Show. Gente, obrigada aí mais uma vez. Quem está aqui do EDOC, representando o EDOC, é Vitor? Isso, eu sou o monitor da oficina. Tchau, gente. Obrigada. Desculpa, não sei se alguém vai falar mais algo, né? O pessoal que